Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos mais uma vez, como a gente estava falando naqueles dias, que mesmo que fosse um ou dois que estivesse aqui, eu estaria aqui, mas graças a Deus nós estamos aqui pela graça, para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, principalmente assim, quando nós falamos sobre essas mudanças que há, no sentido calendário, quer dizer, hoje nós estamos aqui no primeiro dia do ano de 2026, no sentido dos calendários romanos, Mas eu fico pensando o seguinte, já que nós olhamos muito esse lado, então hoje seria o melhor dia para ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, hoje o irmão Inácio não está aqui, ele acho que foi para a casa dos parentes dele lá, ele não está aqui. Mas eu creio que devia estar aqui hoje, Mas o que vai fazer, Então, assim, porque eu até vou pregar, eu acordei lembrando de uma coisa, e eu até escolhi que aqui no mundo você faz a sua própria escolha. Então nós vamos falar exatamente sobre isso, que aqui no mundo nós que escolhemos. Na verdade nós vamos ler uma escritura que também, mas só que nós temos que ter esse entendimento. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Só que nesse ponto é o seguinte, quando ele chega a escolher as pessoas que ele escolhe, quando chega aqui na terra, escolhe o melhor também. É isso que nós temos que entender, porque ele já escolheu, quando ele escolhe, mas quando a pessoa chega na terra, vai escolher a melhor coisa, é ouvir Deus falar. Então, na verdade, que é uma coisa que, às vezes, a pessoa insiste em uma escritura só, fala assim, mas Jesus falou que eu escolhi, é claro que ele falou, mas quando ele falou isso, é porque ele já sabia quem atenderia e quem ouviria a sua palavra, e que estava em todo trajeto da palavra, sabe? Não é porque muitas pessoas, talvez, eu não sei se tem aqui ou se eu li agora há poucos dias, às vezes a pessoa pensa assim, só porque fala em nome de Jesus e sabe que ele morreu na cruz. Não é só isso não, sabe? Você tem que entender o que está acontecendo hoje, não adianta você... esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não sei quem que eu estava conversando, a respeito de... não sei se foi com o irmão Wilson mesmo, que a gente estava conversando, a respeito de Satanás, ou com outra pessoa. Satanás, ele conheceu, nós como homens e mulheres aqui na terra, Satanás conheceu a palavra primeiro que nós, ele conheceu lá antes, ele já sabia tudo que acontecia lá no passado. Nós chegamos aqui, na carne humana, nós não sabíamos nada, até que Deus abriu o nosso entendimento. Mas o diabo chegou aqui há 6.000 anos atrás, e nós estamos aqui agora, sabe? Mas ele conhece as coisas, e às vezes, como nós lemos há poucos dias aqui numa mensagem, a era de Éfeso, que nesse ministério, ou nos outros ministérios, as pessoas faziam coisas que eram absurdas, no comando de Satanás, coisas absurdas. E ele diz, se você prestar atenção neste ministério, há uma invasão de espírito de erro, está vendo? Agora Deus continua certo, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não adianta. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, é uma escolha, nós cremos que nós estamos fazendo a melhor escolha, e vamos começar esse ano
como nós oramos ontem, e pedindo a Deus que seja um ano que nós vamos respeitar mais a Deus, que nós não vamos brincar de crente, que muitas pessoas vêm na igreja e não entende. Não é que se não entende é porque não quer, porque ouvir, escuta todo dia, todo culto nós pregamos. Nós viemos aqui para pregar a palavra, para mostrar a verdade e tudo mais, e eu venho também pregar e para que Deus me ajude a consertar a minha vida, porque eu não venho aqui pregar só para vocês, venho pregar para mim. Quer dizer, eu sou o principal aqui para ouvir a palavra e corrigir e consertar. Porque todo mundo nós temos que entender, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos falhar. Nós temos que entender aquela escritura: miserável o homem que eu sou. Isso não é só Paulo, não, todo mundo sabe. Miserável o homem que eu sou, miserável mulher que eu sou. É todo mundo. Não é só jogar para um, não, é todo mundo. Agora, se eu sei que eu sou miserável e Deus é um misericordioso, então eu tenho que clamar por Ele, tenho que pedir misericórdia por Ele, sabe? Para Ele me ajudar. Na minha posição, porque todos nós viemos aqui falando mentira, né? Então já começou desde o nascimento, falando mentira. Então isso não vai mudar. A única coisa que muda mesmo é ouvir a verdade. Então nós temos que expressar essa verdade, crer na verdade, obedecer, procurar fazer o melhor que nós podemos fazer, né? Isso é que é o mais importante para nós. Então hoje nós vamos continuar orando pelos irmãos. Aqui eu anotei o nome da irmã Diva e o irmão Eduardo. Eu creio que eles devem estar até ouvindo a pregação, e nós vamos orar por eles ali, para Deus abençoar e dar saúde para eles também, juntamente com os outros irmãos que a gente cita o nome deles todos os dias aqui. Não preciso nem falar de novo, mas nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes. E vamos então nos colocar em pé e vamos ler a primeira escritura. Está no livro de São João 3, do 25 até 33. Depois da oração nós vamos ler São João 15, do verso 13 até 17. Então aqui está essa primeira escritura aqui, São João capítulo 3, a partir do verso 25. Está escrito assim: então houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, mais uma vez, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto. Meu Deus, nesse primeiro dia do ano de 2026, nós estamos aqui, Senhor, começando com um culto em adoração, Senhor, a Ti,
porque nós viemos aqui, Senhor, para te adorar. Ajuda os teus filhos que estão aqui e ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ir na casa, no lar de cada um e abençoar eles, Senhor, aonde eles estiverem. Quem sabe alguns estão ouvindo, Senhor, ou vai ouvir. Meu Deus, que eles sejam abençoados por Ti também, Senhor, porque nós viemos aqui e cremos que vamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Cada dia que nós ouvimos a Tua palavra, nós recebemos mais uma porção de Ti, Pai. Ajuda nós, Senhor, que cada dia que passa a nossa vida possa ir mudando, não para pior, mas para melhor. Nós viemos na igreja, Senhor, é para ouvir o Senhor falar, para que nós possamos tirar os maus hábitos que nós temos, Senhor. A Tua palavra faz isso. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós não viemos na igreja para encontrar defeito, nós viemos na igreja para aceitar a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Meu Deus, porque se nós viemos para encontrar defeito, é melhor ficar em casa. Então, por isso nós viemos aqui, é para não encontrar nenhum defeito, porque em Ti não há defeito. E assim, Senhor, nós não podemos olhar para um irmão e encontrar defeito, mas o Senhor pode olhar para nós e encontrar se nós estamos errados ou não. Assim nós queremos ser corrigidos por Ti nesta hora, Pai. Meu Deus, nós oramos pela irmã Diva e o irmão Eduardo. Ajuda a irmã Diva ali, Senhor, dá ela saúde, dá ela força, Senhor, dá ela paz no coração e saúde, Pai, para ela continuar, Senhor. Meu Deus, eu creio que ela é uma verdadeira cristã, o seu irmão ali também, um verdadeiro cristão. E assim nós oramos por eles, pedindo ao Senhor que dá a eles graça, Senhor, e que nessa noite, depois de ouvir a Tua palavra, que eles possam dormir, deitar e dormir em paz, assim como nós pedimos por nós e por todos aqueles que ouvem a Tua palavra. Ajuda nós nessa noite e ajuda os irmãos todos que estão enfermos, Senhor, aonde eles estiverem. Nós oramos por todos, pedindo, Senhor, que tira toda a enfermidade da vida de cada um, Pai, e dá paz para todos, Pai, para que nós possamos continuar nesse mundo, mesmo que não há paz no mundo, mas que no nosso interior possa haver paz do Senhor, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Podem assentar, por favor. Ainda eu quero ler essa escritura, a escritura que o São João, no capítulo 15, aqui, eu quero ler, São João, a partir do verso 13, cadê o irmão Theo? Ô irmão Elias, vai lá e você sabe qual o... irmão Theo, baixa um pouquinho para mim, irmão Theo, por favor, só um pouquinho. Parece que está dando um... Aí tá bom, eu creio que tá bom, tá. Então vamos aqui ler a partir do verso 13, e está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-la conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu creio que é só até aqui. Então, aqui, essas escrituras, se nós lemos, como eu estava falando, é igual na escolha. Por exemplo, aquele rapaz que, quando ele viu o próprio mensageiro dessa era, e ele começou a trazer um tipo de uma profecia, como se fosse um dom de falar em língua estranha, mas na verdade que ele estava falando em outro idioma. Ele estava falando em outro idioma. Então, quando foi descobrir o que ele disse a respeito do próprio mensageiro, isso aqui nós temos que entender. Isso aqui é para nós também. Olha o que está, eu só anotei aqui, está na mensagem Dores de Parto, a partir do parágrafo 10, mas eu quero ler bem compassado para os irmãos verem uma coisa aqui, o que está escrito antes da gente ler as mensagens. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha. Escolheu o caminho difícil, mas tu tens andado pela tua própria escolha. Está vendo? É isso aqui. Então, é a mesma coisa. Se você é um eleito, é como hoje nós falamos, o teste hoje é crer na mensagem. O teste verdadeiro, o teste hoje, para saber se você vai para o céu ou vai para o inferno, é crer na mensagem ou não crer na mensagem. Hoje. Eu falo com toda certeza, porque se você vivesse nos dias de Noé, você entraria na arca se você cresce na mensagem dele. Se você não cresce, você ia para o abismo, como a maioria foi. Então hoje é a mesma coisa. Se você crê na mensagem do dia, você está caminhando no lugar certo. E você está fazendo a melhor escolha. E quando você faz a melhor escolha nesse sentido aqui, Jesus já te escolheu antes da fundação do mundo. Então aí você está fazendo a verdadeira escolha, porque Ele já te escolheu antes que o mundo existisse e já colocou seu nome no livro da vida, tá? O livro da vida, todo mundo sabe que o livro da vida, primeiro, você sabe que é como se fosse 3 Bíblias. A primeira Bíblia foi o Zodíaco, foi escrito no céu. Depois vem a segunda Bíblia, que é a pirâmide de Enoque. Aí vocês veem que é igualzinho aqui, ó. Então, a segunda Bíblia foi a pirâmide de Enoque, que é um mistério, até hoje é um mistério. E a terceira Bíblia, que é a mesma Bíblia que foi revelada aqui para nós, está aqui, a mesma Bíblia, o mesmo que Deus tinha. Então Deus tinha tudo planejado e veio a cumprimento aqui, e nós estamos cumprindo a última parte da Bíblia, provando que nossos nomes estavam escritos lá, e que nós estávamos junto com o mensageiro que Deus enviou, para ouvir a mesma mensagem que ele está pregando. Então é por isso que nós temos que entender que, como foi, vou continuar lendo. Então diz aqui, ó, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o próprio caminho, Jesus é a própria verdade, Jesus é o próprio poder, Jesus é o próprio Criador que está na pessoa para poder dar entendimento
nós nunca, o nosso entendimento jamais chegaria ao conhecimento de Deus. Se nós conhecemos a Deus, é porque o próprio Deus está em nós para dar esse entendimento para nós. Ninguém, um homem nenhum, mulher nenhuma, consegue nada sem Deus. Sem mim nada podeis fazer. Então isso não é uma historiazinha, não. Está escrito dessa maneira exatamente para nós entender que sem Deus nada podemos fazer. E é por isso que nós viemos na igreja para ouvir Ele falar. Não é ouvir um homem falar. Como a gente sempre fala, os testes, Deus sempre tem testes. Os testes de Deus é isso. O teste para tirar a pessoa ou para colocar a pessoa, os testes vêm sempre através de um homem. Sempre foi assim. Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aí você tem que entender que está escrito na Bíblia. Então todo segredo Deus revela aos profetas. Quão fácil é entender hoje que Moisés foi um grande profeta. Mas e agora, você vivendo hoje, só porque você está crendo lá que Moisés é um grande profeta? Agora, você não viveu lá. Eu sei que ele também foi um grande profeta, mas aquela palavra alguém já viveu e alguém já rejeitou. Agora é outro tempo, é outra era. Agora é eu que tenho que fazer uma decisão, saber se eu sou um eleito ou não sou, através da palavra revelada. Hoje, não ontem e nem amanhã. Se hoje ouvirdes a sua voz. Agora, Satanás, ele faz isso. Ele quer atrapalhar a revelação. Você sabe que Satanás, ele é um ser quase como Deus. Todo mundo sabe disso. A única coisa que Satanás não pode é criar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, ele não pode criar. Ele pode perverter qualquer coisa que Deus tem. Pense bem num casal amável que estava lá no Jardim do Éden. Como que Satanás conseguiu perverter aquele casal, quando era um casal que Deus colocou na terra? Pense bem nos filhos de Noé, como nós começamos a falar ontem, que saiu de uma arca, que passou por uma tribulação tão grande, e depois vem na terra, daqui um pouquinho está corrompendo a família toda. Agora, como é que aquelas pessoas iam corromper se não fosse através do diabo? Porque se eles não dessem ouvido a qualquer parte de que Satanás estava trazendo, eles não seriam corrompidos. Eles iam atender o que o pai ensinou. Noé ensinou o que era certo. Ensinou tanto que era certo que 100 anos de construção de uma arca, eles prevaleceram vivos e passou para um outro mundo. Mas por quê? Porque Noé ouviu Deus falar, e Noé falou com eles que Deus tinha falado, e foi provado que a mensagem de Noé foi Deus que falou, e ele estava na arca, viu tudo, passou um ano lá em cima. Incrédulos, mas incrédulos mesmo, porque o próprio pai estava vivo. Como eu falei, Noé durou 350 anos depois que que o dilúvio passou. Por que eles não chegariam diante do pai e falassem assim: ó, meu pai, Deus falou com o senhor que não ia chover mais? É claro que eles tinham escutado. Mas por que Satanás colocou na mente de um daqueles que era o mais novo filho dele, que era Cão, para depois trazer um Nimrod, o poderoso caçador, diante da face do Senhor? Está vendo como que é? Será que o pai não poderia ensinar aquele filho, dizer assim: olha, não pode fazer isso não, porque o nosso Deus disse assim e assim? Por quê?
Agora, se Satanás perverteu aquela família, você acha que ele não vai perverter se a gente não tiver cuidado? Não vai nos perverter? Vai, porque ele não quer que ninguém vá para o céu, porque ele já veio de lá, ele sabe que ele é bom, ele sabe que não existe lugar melhor do que o céu. Então ele não quer que ninguém vá para o céu, mas nós vamos chegar lá porque Deus pagou o preço por nós. E nós amamos a palavra de Deus. E nós cremos no que Deus fez e que está fazendo. Então nós cremos que estamos caminhando no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós estamos crendo na verdade. Sabe? Então, porque a gente tem que entender, irmão, enquanto nós estamos aqui, é como nós falamos sobre véu. Enquanto nós estamos cobertos com esse véu, aqui, é um perigo. Enquanto nós estamos aqui, ó, é um perigo da gente passar por um lado errado. Sabe? Porque esse véu é um perigo em todo sentido. Enquanto você olha e vê aquela coluna de fogo ali, e vê esse homem embaixo aqui, muitos incrédulos olham só o homem e não vê aquilo lá em cima. O crente já olha aquela coluna de fogo, e logo o crente olha e fala assim: essa mesma coluna de fogo guiou o povo lá nos dias de Moisés. Está vendo? Agora, guiou lá, mas está guiando o povo aqui agora. Agora, quando guiou lá, agora vai servir para mim voltar lá, pensar nos dias de Noé? Não preciso pensar nos dias de Noé e nem de Moisés. Eu vou pensar no meu tempo. Porque Deus está fazendo a mesma coisa que Ele fez. Ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Quer dizer, de todas as maneiras Deus trabalha. Agora, problema é nosso se não aceitar. Nós morremos, como o profeta diz, eu creio que foi numa mensagem, ele diz assim: é duro, mais ou menos essa palavra, é duro a pessoa ir para o inferno. A pessoa faz tudo para ir para o inferno. Não é melhor ir para o céu? Que não, o caminho é tão livre para ir para o céu, mas a pessoa faz tudo para ir para o inferno, para contrariar Deus, para contrariar a si mesmo. Por isso que nós temos esse corpo de fora, é um perigo. Ele é um perigo, porque ele foi trabalhado, uma mistura de Adão com a serpente ali, misturou isso. Mas o outro que virá, não existe mistura, é uma coisa pura. Porque vem pela palavra de Deus, Deus que é o criador daquele outro. E esse aqui, não, Deus, por isso, assim, o Criador, Ele criou aquele primeiro homem, mas o segundo homem, que Ele colocou na terra aqui, Ele contaminou. Então, por isso, nós lemos na mensagem, a semente de Adão contaminou a terra. A semente de Adão contaminou a terra. Se vocês querem ler, está escrito na mensagem, brecha. Foi a semente de Adão que contaminou a terra. Por quê? Porque houve uma mistura num terreno, naquele terreno chamado mulher. Ali já era uma terra. Você nota que eu e você, nós temos 16 elementos. Nós viemos de uma terra errada, mas quando você retornar daqui para o céu, você vai sair de uma terra purificada, com os mesmos 16 elementos, mas uma terra purificada pelo próprio Deus. E Ele fez isso através do próprio sangue que Ele derramou. E para que Ele pudesse derramar esse sangue, Ele teve que sair de Deus Espírito para um homem, que em espírito ele não podia morrer, mas Ele se fez homem e morreu, para que Ele pudesse derramar o sangue para purificar os 16 elementos. Para que quando nós saímos daqui da terra, você vai sair purificado, sem nenhuma mistura, e nunca mais morrer. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos morrendo.
E a morte é assim, ela não escolhe idade. Vai criança, vai jovem, vai velho, vai tudo. Porque a morte não escolhe idade, ela não escolhe. Se ela chegar numa porta e tiver que levar, vai embora. Mas se ela chegar na porta e bater, se você estiver pronto para o outro corpo, vai embora. Aí ela se torna uma carruagem para você, para te levar na presença de Deus. Ela vai tornar uma carruagem para nos levar até a presença do Criador. Então deixa eu continuar lendo aqui. Vamos na mesma parte que eu estava lendo aqui. Então diz aqui: tu tens tomado uma decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Nesses momentos de decisões, você tem que decidir, eu tenho que decidir. Vou para o céu ou vou para onde? É uma escolha, é uma escolha. Então, diz aqui: que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo, e é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Que decisão tu tens feito de escolher? Por exemplo, um homem como William Branham, ele escolheu, e é claro que Deus escolheu ele para essa era, uma era de dinheiro, uma era de tudo, e ele conseguir manter a vida como um cristão, como um homem, sem envolver com nada da era. Ele não envolveu com nada da era. E ele foi um homem como nós, não envolveu com nada. Ele venceu essas barreiras que nós estamos lutando para vencer. Venceu. Por quê? Porque ele escolheu esse caminho estreito. Ser perseguido, ter dinheiro às vezes na frente, cheque de 1.500.000 para pagar uma cura e ele devolver para o... Quando tem pessoas que se fosse 1 milhão queria 3, ele devolveu aquilo, para que eu e você pudesse olhar através desse homem e lembrar assim: ó, esse homem foi tão honesto, eu quero seguir as suas pisadas, porque ele foi honesto com as pessoas e honesto com Deus. Então nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ver que cada dia que passa, nós não podemos envolver com o mundo, nós queremos estar livre desse mundo, porque o dia que Deus nos chamar, nós podemos deixar a capa velha, como está escrito na mensagem, deixar o paletó velho, tomar um novo e ir embora. Tomar um paletó novo e deixar o paletó velho aqui e sair dessa terra, né? Isso é que nós precisamos. Então vamos aqui, deixa eu ler aqui, nessa parte aqui da mensagem, escolhendo uma noiva. Então aqui nós vamos ver como moças, principalmente as moças, porque não é tanto o rapaz, as moças, elas têm que ter cuidado. E o rapaz também tem que ter cuidado em escolher uma moça. Mas, aqui nós vamos ver, a decisão, a escolha é nossa, a escolha é sua. Então vamos ler, que vocês vão entender melhor. Parágrafo 51. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem deveria orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Viu? Poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe.
Então, o que a gente tem que entender, por exemplo, às vezes casamento, vamos assim, casamento às vezes não dá certo, é igualzinho hoje, por exemplo, quando às vezes a pessoa escolhe ir no outro lugar quando devia estar na igreja. Casamento é a mesma coisa. Se o homem ou a mulher, principalmente, vamos bater mais no homem, né? Vamos bater mais no homem. Se o homem escolhe uma mulher e casa com ela, ele tem que fazer tudo para ajudar aquela mulher e não envolver com a família. Ele tem que sempre estar mais do lado daquela mulher, porque ela é a companheira dele. Porque quando o homem casa, sempre os pastores perguntam: você a ama? Em qualquer sentido? É o voto. Eu a amo, eu fazer isso por ela e tudo mais. Mas depois, às vezes, não faz nada. E depois, às vezes, quer que a mulher seja ótima mulher. O problema, às vezes, não está na mulher, às vezes está no homem. Sabe? Às vezes está no homem. Às vezes, mas a minha mulher não presta, às vezes você é pior do que ela. Às vezes você é pior do que ela. Ou então, vice-versa. Às vezes o homem sofre com a mulher, sabe? Mas é problema. Aí vem aquilo que o pastor Vanderlei falou há anos atrás. É claro que ele falou uma coisa e é pura verdade. Quer dizer, porque ele era duro na coisa. Ele falou assim: se você casar com a égua, você tem que rinchar com ela o tempo todo. Por quê? Porque é escolha, você faz a escolha. Aí já é problema meu, problema seu, sabe? Então nós precisamos de entender isso. Não vamos depois ficar reclamando, pois nós é que escolhemos. Aí é problema nosso, não é de outros, e depois ficar, às vezes, mas está acontecendo isso. Às vezes você é culpado. Não é que tem agora ficar jogando, não. Agora aguenta, é problema seu, sabe? Então vamos lá. Então diz aqui, então é até que a morte os separe. E ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que está fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Não é culpa de outra pessoa, é culpa dele. Ele escolhe, ele está escolhendo, sabe? Ele viu alguma coisa que atraiu, então é problema. Não é problema de Deus e nem de outras pessoas, problema de quem escolhe, é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa, depois que você sabe o que é certo e o que é errado. Assim você não deveria fazer isso até que orasse o suficiente. Isso, vocês moças, vocês rapazes que não casaram ainda, vocês têm que lembrar disso, sabe? Lembrar e sempre olhar, porque na verdade que é assim, às vezes tem moça que vê um rapaz, nem olha direitinho se é um cristão ou não. Você deve casar com um cristão. Se você é uma cristã, escolhe um cristão. Não casa errado. É melhor você ficar sem casar. Porque se casar errado, vai sofrer demais. Para dizer a verdade, casamento errado quase que é uma das piores coisas que existe. Sabe? É isso que nós temos que entender. Então nós temos que bater muito nessas coisas, porque tem moças às vezes que os pais criam, sabe?
com todo cuidado, e depois, às vezes, entrega na mão de um, vamos dizer assim, um sem, que não tem nada na cabeça. Daqui um pouquinho, eu estou deixando porque não deu certo. Não deu certo por quê? Por que você escolheu? Se você escolheu agora, você tinha que saber disso, era antes. Então, moças, cuidado com rapazes. Olha a vida dele, olha também os pais. Você deve olhar de onde ele veio. Procura saber até sobre os avós. Saber o que foi lá no passado. Para você não entrar num barco errado. É isso a gente tem que entender. Vocês notam que eu estou falando e estou pregando a mensagem, porque eu estou lendo a mensagem. Se você fizer uma escolha errada, agora vamos para a igreja agora. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas têm espírito. Viu aqui? Você sabe disso, que quando tem pastor de alguns lugares, até pela maneira do pastor carregar a Bíblia, os membros fazem a mesma coisa. Ao invés de ter o Espírito Santo, pega o Espírito do pastor e vai fazer a maneira que o pastor faz. Por isso que nós não defendemos o homem, nós defendemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nós defendemos. Porque se nós defendemos a palavra, Deus nos defende. Então vamos lá. Agora, eu não quero ser crítico, porém compreendo que sou um homem velho e que tenho de partir daqui um desses dias. Eu tenho de responder no dia do juízo pelo que digo esta noite ou em qualquer outra ocasião, e portanto tenho de ser absolutamente sério e estar verdadeiramente convicto. É o mensageiro que está mostrando. Então vamos lá. Entretanto, se você entrar numa igreja e se observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo e você comumente descobrirá que a igreja age como pastor. Algumas vezes me pergunto se nós simplesmente não recebemos o Espírito um dos outros ao invés do Espírito Santo. Aí, aqui está vendo? Aqui, ó. Nós viemos na igreja para defender a palavra e Deus nos defender de qualquer espírito errado. Qualquer espírito. Nós estamos aqui exatamente para isso, para trabalhar, expulsar espírito errado. E o que expulsa espírito errado é a palavra de Deus. Qualquer espírito errado, a palavra expulsa. Nós não precisamos nem colocar a mão na cabeça de ninguém. Nós pregamos a verdade, e a verdade é que convence a pessoa. A verdade é que salva, e a verdade que pregada, se não crê, é que condena. Não é duas coisas não, a verdade, a palavra, ela pode fazer duas, por isso que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela pode salvar e ela pode condenar. É o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que condena. É o mesmo Deus que é juiz, Ele é o nosso advogado. Não existe outro advogado a não ser o próprio Deus. E é por isso que primeiro Ele foi juiz e depois Ele foi o nosso advogado. Primeiro Ele era juiz. Por que Ele não perdoou Adão? Falou assim: Adão, quando você pecar, você morre? Porque ele era um juiz, mas quando ele veio em carne humana, ele falou assim: Adão, você pode levantar da sepultura, que agora eu posso te perdoar. É assim, porque agora ele é o que pode e olhar e ver as nossas fraquezas, mas ver também a nossa fé que nós temos na verdade. Ele vê tudo.
Ele vê as nossas fraquezas, mas vê também a fé que nós temos na palavra dele, crendo naquilo que ele está fazendo. Então é por isso que nós defendemos a palavra e ele nos defende. Qualquer coisa que tiver lá para você encontrar alguma coisa, seja absurdo ou qualquer coisa lá na frente, se você é um cristão, Deus te defende. Então por isso nós devemos andar certo com Deus. E quando andamos certo com Deus, nós temos uma defesa. Deus nos defende em qualquer lugar que você estiver. É igual tem pessoas que falam assim: será que eu posso ir em tal lugar? Ué, se Deus puder ir com você. Agora, se for um lugar que Deus não vai, então não vai. Porque às vezes tem pessoas que pegam e vai fazer uma coisa que não está certo e ora para fazer aquilo. Olha, se você vai fazer uma coisa que não está certa, não precisa de orar não. Não envolve, não coloca Deus naquilo não, se você já sabe que aquilo não está certo. Você vai colocar Deus quando você sabe que está certo. Se for qualquer coisa que vai envolver e que você está fazendo o contrário, não coloca Deus no meio não. Deus não cabe nesse lugar. Deus nem entra. Deus, por isso que quando você vai fazer qualquer negócio, aí sim, você vai fazer um negócio. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, se isso é para acontecer dessa maneira, eu coloco isso em tuas mãos. Exatamente, se tiver dúvida, não faça. Porque quando entra dúvida é porque não deve fazer. Então você tem que estar livre quando você vai fazer um negócio, qualquer coisa, ou venda de alguma coisa, ou comprar alguma coisa, sabe? Se você for comprar alguma coisa que você vê que aquilo não está certo, não compra. Ou não nem pede a Deus para abençoar uma coisa que você já sabe que está errado. Não faz. Você deve fazer as coisas já sabendo. Fala: Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu creio. Mas se tiver alguma coisa que não está de acordo com o Senhor não deixa que aconteça. Coloca Deus na frente do negócio. Nós devemos fazer isso. Então ele continua dizendo aqui, ó: vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim, você descobrirá a congregação é do mesmo jeito. Eu o levo a uma igreja onde vejo o pastor ficar de pé, sacudir a cabeça para trás e para frente. Observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa, comumente a igreja fará a mesma coisa. Assim, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína, uma igreja bíblica fundamental do evangelho completo, e se estivesse escolhendo uma em que colocar a minha família, quer dizer, escolher uma igreja que realmente tem fundamento, sabe? Então é isso que nós temos que escolher. Não é, lá é assim, lá faz muito barulho e tudo mais. Olha, se você tem aquele espírito, então vai. Mas eu escolheria um lugar onde prega a palavra. Ou nós escolhemos um lugar aonde prega a palavra, porque a palavra é que nós precisamos. E qualquer outra coisa, você já viu, né? É o que o profeta está falando aqui. Então nós não queremos pegar espírito errado, nós queremos ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo que não mistura. O Espírito Santo é como você colocar óleo e água, não vai misturar. O Espírito Santo não mistura com qualquer coisa, não mistura. O Espírito Santo é puro, limpo, não mistura. Então por isso somos crentes ou não somos nada. Então vamos aqui, eu quero ler ainda essa mensagem aqui,
eu escolhi aqui para a gente ler, é o sinal, a mensagem, o sinal, parágrafo 54 até 56. Eu quero ler mais rapidinho aqui, eu quero ler pelo menos essas partes aqui. Então ele disse aqui: e não importa o quanto alguém pudesse provar que ele era um judeu, quer dizer, isso ele está falando sobre lá no templo, lá do sinal, umbral da porta. Quer dizer, não importava se ele era um judeu, o importante não era ser um judeu, o importante era o sangue no umbral da porta. O anjo da morte não respeitaria o nome judeu, mas respeitaria o sangue. Hoje é a mesma coisa. O anjo da morte está passando e ele só respeita um sinal, e esse sinal chama Espírito Santo na pessoa. Quem tiver esse sinal, o anjo da morte passa e vai embora. Não importava o quanto alguém pudesse provar que ele era um judeu, e um judeu de pacto, pela circuncisão, isso não tinha nada a ver com ele, em absoluto. Ele tomava o sinal, não o pacto. Ele nunca disse: quando eu vir o sinal do pacto. Mas quando eu vir o sinal, então hoje você pode ser um cristão famoso, você pode estar em um pacto com Cristo, mas a menos que o sinal seja mostrado nesta hora tardia em que estamos entrando agora, não há maneira de ele passar por cima. O sinal deve ser mostrado, deve estar à vista. É isso, você sabe, lá era literal, no umbral da porta. O sangue estava lá, o anjo da morte passava, e o anjo só respeitava o sangue. Hoje o anjo da morte está passando muito mais do que naquele tempo, e ele só respeita o sinal, que é o Espírito Santo, que foi adquirido pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa adquiriu aquilo, já está dentro dele, e o anjo da morte vê esse sinal e vai embora, e não toca na pessoa. Então vamos mais aqui, deixa eu ver onde eu li aqui. O sinal deve ser mostrado. Agora lembrem, um judeu poderia ter de se levantado e dizer: eu tomarei vocês homens à parte e lhes digo: eu creio que é a verdade, eu creio em Moisés, o profeta, eu creio que a coluna de fogo está guiando-o, eu creio que este é o Jeová. Todos testemunhos disso, crendo em toda a palavra, em toda a mensagem, e escute bem, tá? Crendo em toda a mensagem, e ainda dissesse: agora eu sou tão bom quanto vocês, porque eu sou um judeu circuncidado. E se ele não tivesse aquele sangue na noite da Páscoa, ele morreria da mesma maneira. Não importava se ele estava crendo na mensagem e tudo mais, mas aquele era o sinal da hora. E hoje, cada igreja, cada indivíduo que está, eu creio que está 56, deixa eu ver se ainda é, senão eu vou 56. E hoje, cada igreja, cada indivíduo que não está e não pode mostrar esse sinal do Espírito Santo, está morrendo espiritualmente e morrerá. Não importa o quanto creia na morte, sepultamento e ressurreição, não importa o quanto você repita o credo dos apóstolos, repita isso ou o que você possa fazer, não importa o quão bem educado você seja e que experiência teológica você tem tido,
você poderia ter diplomas de doutor, bacharelado em artes e qualquer coisa, outra coisa demais, tá? Então aí não importa, não importa. O importante hoje é que o anjo da morte passando encontra esse sinal que você tem dentro de si, o Espírito Santo. Então vamos aqui continuar, e para mim terminar aqui, então vamos aqui no parágrafo ainda, a partir de 58. E hoje o Espírito Santo é o pacto de Deus com o povo do pacto de Deus. O Espírito Santo, a vida de Cristo ressuscitado, deve ser mostrado na igreja entre pessoas fazendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso que sempre a gente fala aqui, ó, irmão, se você não entender o que é a revelação do Filho do Homem, que é Cristo na terra novamente, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem através da revelação da palavra. Aí quando você aceita isso, você tem o Espírito Santo. E o anjo da morte não vai te atingir. Porque eu estou falando de anjo da morte, não é na carne humana, não. Eu estou falando da sua alma. Você precisa, e eu preciso do Espírito Santo, porque essa carne vai para o pó da terra, mas eu preciso sair da terra. Você precisa sair da terra. E para sair da terra você tem que ter esse sinal. E o sinal é Deus em mim, Deus em vocês, para nos tirar, não nesse, mas tirar em outro, te dar um outro. E o Espírito Santo está aqui agora, nesses dias, é para isso. Como ele fez com o nosso pai Abraão. O Espírito Santo chegou através de um homem comendo carne de boi. E hoje o Espírito Santo, novamente, como filho do homem, que é Jesus Cristo, não William Branham. Jesus Cristo é o filho do homem. Chegou num homem comendo carne e bebendo leite, para provar que eu vou receber a mensagem, e essa mensagem é Deus na terra. E através dessa mensagem, eu posso provar, quando eu creio nela, eu tenho o Espírito Santo. Amém? Então, vamos terminar. E Deus abençoa vocês e todos aqueles que estão ouvindo através da internet e que ainda ouvirá. Amém? Isso. Que fala sobre isso? Tem uma pergunta e resposta número 3, é uma delas que fala. E casamento vai ser consertado no milênio. Esse, no sentido consertado, significa assim: se a pessoa não casou certo aqui, ele terá aquela companheira da eternidade. É isso. Não tem jeito. Aí não é assim. Eu creio que na era a pessoa pode ter casado assim, na mesma era que a pessoa viveu, ele às vezes não casou certo com a companheira certa. Então, quando chegar no milênio ou na eternidade, ele terá a companheira certa, ou ela terá o companheiro certo. Da mesma era. Mas depois eu vou pregar sobre isso. Vamos nos colocar em pé. Tá. A irmã Terezinha de Montes Claros, nós vamos orar pelo filho dela que caiu de moto, né? Então vamos orar, pedir a Deus por ele. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Senhor, a tua filha, a irmã Terezinha, Pai, lá em Montes Claros, ela está pedindo oração pelo seu filho e caiu de moto, Senhor. E ela sabe que só o Senhor é que pode estar em qualquer lugar, desde que nós pedimos, Pai. E assim ela está pedindo, e nós oramos por ele, Pai, para que o Senhor possa ajudar ele aonde ele estiver, meu Deus, e ajudar ele, Senhor, para que logo ele recupera, Senhor, que aquilo não seja uma coisa tão grave, Pai. É claro, mesmo que seja grave, mas para Ti não existe nada impossível, Pai.
Ajuda, Senhor, o filho da irmã Terezinha. Abençoa ele aonde estiver, Pai. E consola ela também, Senhor, porque é uma preocupação tão grande de ver, às vezes, uma pessoa acidentada, Pai. Mas que o Senhor possa ajudar ele aonde ele estiver, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também agora, Senhor, nós estamos voltando para casa. Eu peço, Senhor, que nos ajuda esses irmãos todos que vieram, Pai, e que ouviu a Tua palavra. Ajuda eles, que eles possam guardar toda essa verdade em seus corações, Pai, e que eles daqui para frente sejam melhores ainda cristãos. E todos nós, possamos sair daqui com essa convicção. Nós viemos aqui ouvir a Tua palavra e ouvimos a Tua palavra, mas que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, cheio do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda as pessoas que viajam, Pai, que estão viajando, guarda eles em um dia, uma noite, mais meio-dia, de novo, quase 50 horas direto. Nós vamos orar. Senhor Deus, ajuda Natan, Senhor, naquele lugar, nem só ele, mas todos que estão ali, meu Deus, para que o Senhor dê força para eles, para suportar aquele sono que vem, mas que o Senhor ajuda, meu Deus, para que ele possa resistir e vencer esse prazo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E tudo isso, irmãos, é tão difícil. Vários lá já foram até expulsos, porque se encontrar dormindo, vai preso, sabe? E que Deus abençoe, que ele vença o prazo sem nem... tranquilo, né? Como ele falou com a própria avó dele, né? Falou assim, ó, vó, eu quero, mesmo que eu for um recruta, mas eu quero ser um recruta, assim, obediente. E graças a Deus ele está vencendo o prazo, assim. Amém.